Bea, eu vi um flanelinha falando assim: eu vou continuar guardando carros. Vou fazer o quê? Roubar? Eu não vou. Podem me prender. Esse flanelinha ganhava R$ 4.000 como maçariqueiro do Polo Naval de Rio Grande. Se viu desempregado e foi para as ruas. Outro disse que vai se tocar para Santa Catarina. A prefeitura que instrumentalizar essa gente dando cursos. O sindicato diz que não adianta, essa gente vai viver do quê? Pois é, um assunto, né, Ricardo, que os vereadores, antes de sancionar, aprovar uma lei, deveriam discutir. Eu vou aprovar essa lei aqui, tá? Quem é que vai ser atingido? Quantas pessoas? Onde é que essas pessoas vão? O que elas vão fazer? Mas não, eles passam de trator por cima. Só que nós estamos falando de seres humanos. E esses seres humanos daqui a pouco estão na rua. Estão dormindo na calçada, estão dormindo na rua. E daqui a pouco essas pessoas estão nas mãos dos traficantes. Porque é um alvo facílimo, né? Para os traficantes. Não é nem para eles traficarem, mas eles estão ali deitados no meio do monte de sacos, sacolas. Os traficantes da região deixam a sua maconha, não cocaína, deixam o crack ali junto com eles. Aí, quando eles querem, vão ali, pegam. Então, é tudo consequência. Nós trabalhamos com uma espécie assim de teia de consequências. E nós estamos no meio de tudo isso. Por mais que tu seja uma pessoa descolada, que tu leve a vida que tu bem quer, que é o nosso caso, né? Que eu sei que a maioria de nós faz as coisas, se organiza, faz do jeito que quer, mas a consequência chega na nossa porta, chega na nossa casa também, né? Quer dizer, o cara era maçariqueiro, trabalhava com carteira assinada, provavelmente, no Polo Naval de Rio Grande. Destruíram a Petrobras, foi aquele camarada lá, o Moro, né? Destruiu a Petrobras. E aí o cara tá na rua guardando carro. E aí tu olha para ele e ele é um vagabundo. Aquilo ali deve estar na rua porque é bêbado. Tá na rua porque, sabe? E a gente tá, e a consequência um dia chega na nossa porta, né? O que mais que nós temos aqui, senhoras e senhores? Bea, eu acho que vender os órgãos deveria ser permitido. Vários países em vários países são permitidas as vendas dos órgãos e nem por isso os pobres foram atingidos. Temos que parar com essa ideia de cuidados excessivos com os pobres. Pobre é pobre, não é burro. O que você acha disso, hein? Nós temos aqui uma pessoa, Ricardo Limeira. Ele é a favor da venda de órgãos. Eu nem sei o que dizer, porque eu sou contra, né? Assim, sou contra. Tráfico de órgãos é o mercado ilícito de órgãos humanos, onde o crime ocorre de forma organizada, com o intuito de obter lucro, violando as leis vigentes. O tráfico de órgãos, não só aquele que estamos acostumados a pensar que existe, como, por exemplo, o paciente que é levado à morte em um hospital público para que os órgãos sejam vendidos, ou ainda uma criança raptada para tais fins. Se um paciente está em primeiro lugar na fila, não há motivos para que se prolongue a espera por meses. Significa que alguém pagou para obter um órgão, prejudicando aquele que tem direito. Isso também é tráfico de órgãos. Mas também os traficantes podem agir de forma inimaginável, que é justamente dentro dos hospitais. Atualmente tem-se um cadastro nacional com os nomes dos pacientes receptores que segue uma ordem, e é justamente aí que os traficantes atuam ardilosamente.
Eles possuem uma lista paralela que beneficia aqueles que têm poder aquisitivo e que pagam o que for para receberem o órgão que precisam. A lei dos transplantes que rege essa matéria é imensamente desrespeitada e até substituída pela aplicação do Código Penal brasileiro quando convém a determinadas pessoas, como, por exemplo, um médico que faz a retirada dos órgãos com o paciente ainda vivo. Essas situações precisam ser revistas para que a Constituição Federal seja efetivamente cumprida com igualdade para todos. No Brasil, o comércio de órgãos iniciou-se no final da ditadura, na década de 70. Pessoas de baixa classe social e de visão política em desacordo com a ditadura eram vítimas do tráfico de órgãos, tecidos e cadáveres. Mesmo sendo considerado o país que mais realiza transplante gratuito pelo SUS, mais de 90% dos procedimentos, as dificuldades que o sistema enfrenta também são visíveis. Além da escassez de órgãos, ocorrem problemas com relação à estrutura hospitalar, aos profissionais envolvidos nas etapas do transplante e à logística para transporte dos órgãos, fazendo com que as etapas fiquem bastante comprometidas. Os erros nos exames de diagnósticos para determinar a morte encefálica fizeram com que o Conselho Federal de Medicina normatizasse a resolução de 97, que estabeleceu que todos os profissionais, e em especial os médicos, devem estar familiarizados com o diagnóstico do paciente para não ocorrer falhas nos procedimentos. Toda essa situação chama muita atenção de criminosos que veem a possibilidade de obter vantagem, fazendo com que o tráfico de órgãos seja considerado crime do século XXI. O caso considerado zero no Brasil foi o caso Pavese, no qual uma criança de 10 anos teve os órgãos traficados após uma sucessão de erros de diagnóstico. Em 2004, a Câmara dos Deputados realizou uma CPI, tendo como presidente o ex-deputado Nelcimar Fraga. Tal evento pôde comprovar a existência de organizações criminosas que atuam no tráfico de órgãos no Brasil. Observou-se que, por vezes, homicídios ou desaparecimentos de crianças e jovens estavam interligados ao tráfico de órgãos. Outro ponto constatado foi a situação de extrema pobreza de pessoas que, entre aspas, vendiam seus órgãos. Muitos relataram que ao ver os filhos passando necessidade, enxergaram nessa prática a possibilidade de conseguirem dinheiro para prover a família. Com todo esse cenário, o aliciamento era bem organizado pela máfia. Então, comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano é crime no Brasil, segundo a lei de transplantes, com pena de 3 a 8 anos de prisão e multa, sendo também punido quem faz a intermediação. Apesar de ser crime vender os próprios órgãos, muitas vezes o doador-vendedor é uma vítima, pois seu consentimento não o retira desta condição por ser este aliciado pelos traficantes de órgãos. A CPI dos tráficos de órgãos tomou conhecimento de vários casos, mas investigou profundamente 3. O primeiro foi o aliciamento e tráfico de seres humanos, pessoas de baixa renda recrutadas para vender um rim. Caso ocorrido em Pernambuco, quando uma quadrilha de tráfico de órgãos negociava compra e venda de rins, foi desarticulada pela Polícia Federal. As pessoas eram aliciadas no Brasil para a venda de um dos rins em Durban, na África do Sul, para receptores de Israel. Os israelenses, por motivos religiosos, eram impedidos de fazer a cirurgia em seu país, caso conhecido como a Operação Bisturi. Geudalia Tauber, também conhecido como Gaudi, natural da Polônia, ex-major do exército israelense, encabeçava a quadrilha e entrava em contato com pessoas da periferia de Recife, oferecendo dinheiro pela cirurgia que ocorreria na África do Sul, com todas as despesas pagas para a retirada de um dos rins. Os potenciais doadores eram encaminhados para realizar exames pré-operatórios em Recife e, se os resultados fossem positivos, rapidamente eram providenciados passaportes
e passagens pelo grupo de Geudalia. Ao chegarem a Durban, os exames eram refeitos e a cirurgia se realizava. Quando retornavam ao Brasil ou ainda na África, as pessoas recebiam dinheiro. E esses aliciados se tornavam captadores de novos potenciais doadores, recebendo quantias em dinheiro para isso. Em 24 meses, a quadrilha de Geudalia promoveu 38 transplantes de doadores brasileiros no Hospital de Durban. Eles induziam os moradores, principalmente da periferia, a vender um de seus rins. Chegavam a receber até tanto por um rim. Ao chegar ao Brasil, como o dólar na época estava numa cotação alta como está agora, chegava na periferia com até 120 mil reais. Reformava a casa, comprava carro, e isso aguçava a curiosidade das outras pessoas. O que você fez? Ganhou na loteria? Não, vendi um rim. Como? Tenho 2, posso vender um. De acordo com o relatório da CPI, todos que participaram diretamente do esquema foram réus em ação penal. Os vendedores de rins foram denunciados apenas nos crimes tais, mesmo os que não puderam realizar o transplante por condições clínicas ou que desistiram da venda em si, uma vez que a negociação já consuma o tipo delituoso. É isso, né? Mais de 30 pessoas venderam seus rins. O segundo caso foi de 4 pacientes em que a documentação médica mostrava estarem vivos, mas ainda assim eram submetidos a nefrectomia bilateral, ou seja, eram retirados os 2 rins. E quando eles reagiam na mesa de cirurgia, os médicos efetuavam manobras com o intuito de causar o óbito do paciente. Em uma destas manobras, conforme relata uma enfermeira CPI, um paciente se debatia violentamente e com o bisturi o médico perfurou o coração e assim ocorreu a morte do paciente. Caso ocorrido em Taubaté, São Paulo, cometido por 4 médicos. A depoente declarou que não fez essa denúncia à época dos fatos por temer represálias e por medo de perder o emprego. As pessoas passaram pela cirurgia para a retirada dos rins, apresentavam sinais de atividade cerebral e exames de arteriografia mostravam fluxo sanguíneo. 3 fatos ocorreram em 86, o caso Calume. Sobrenome do denunciante da tragédia, que era então diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté, Roosevelt Calume, procurou o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para informar que um programa ilegal de retirada de rins de cadáveres para doação e transplantes que ocorria sem o seu conhecimento e autorização por uma equipe médica das Faculdades de Medicina de Taubaté. O caso Taubaté passou a ter conotação mais relevante porque a partir dele o Código de Ética Médica foi reformado e se introduziu o conceito de morte cerebral e os princípios de retirada de órgãos. Os médicos foram absolvidos das acusações de tráfico e eutanásia. A demora para o julgamento ocorreu porque a investigação policial levou mais de 10 anos para ser concluída. Os médicos acusados de matar 4 pacientes no Hospital de Taubaté, no Vale do Paraíba, foram condenados a 17 anos e 6 meses de prisão no dia 20 de outubro de 2011, no Fórum Central da cidade de São Paulo. O juiz, porém, permitiu que recorressem da sentença em liberdade por entender que havia os pressupostos para tanto. O terceiro caso é o caso do Pavese. Denominado caso Zero, trouxe à tona denúncias de irregularidades no esquema de transplantes de órgãos em Poços de Caldas. O pai da vítima, uma criança de 10 anos à época, procurou os deputados para denunciar o homicídio do filho. No dia 19 de abril de 2000, em Poços de Caldas, Paulinho brincava com amigos na área de lazer que ficava no topo do prédio onde morava, a uma altura de 10 metros. Quando se apoiou na grade de proteção que rodeava a área e escorregou, não sendo possível evitar a queda no teto da cabine onde ficavam os porteiros do edifício. Ele sofreu impactos na cabeça, ferimentos no nariz e inchaço nos olhos, permanecendo consciente, mas precisou realizar cirurgia por ter coágulos no cérebro. E então veio a
A